Vou começar a gravar. Vamos lá. Vamos começar então. Então, gente, hoje a última aula é a aula de câncer de bexiga. Tá bom? Vamos falar, na verdade, o câncer de bexiga seria uma aula mais longa, que seria de carcinoma urotelial, mas a gente reduz para câncer de bexiga, porque o câncer de ureter é muito raro, né? E o câncer urotelial do rim também é muito raro, mas tem uma sintomatologia bem parecida com o câncer de rim, então eu preferi não abordá-los, abordar mais o câncer de bexiga, e a gente vai só falando algumas coisinhas ali para fácil de conhecimento de vocês, senão é muita informação falar sobre câncer de ureter, que é muito raro, e é muito difícil a gente diagnosticar, e o câncer de rim, né? Claro que o urotelial também pode ser um câncer de rim, a gente já falou mais à frente, então é só mais uma pincelada mesmo. Então, vou falar aqui rapidamente os objetivos da aula, uma breve introdução, falar um pouquinho sobre o câncer de bexiga, o superficial e o câncer invasivo, como eu falei, dar uma pincelada no carcinoma da pelve renal e do ureter, não é muita coisa, e fazer uma breve revisão. Embora o câncer de bexiga, vocês possam ver pelo sumário, é uma... Como é que eu posso explicar? É uma aula com conteúdo relativamente curto, tá? Ela é relativamente curta, é uma doença bastante grave, de ponto de vista oncológico, tá? Então, dentro da urologia, talvez seja o câncer mais agressivo. E o seu tratamento, principalmente se for um câncer invasivo, ele tem grande interferência na qualidade de vida do paciente, porque eu tenho que retirar a bexiga e o paciente passa a urinar de alguma outra maneira, seja essa maneira por uma anel-bexiga, seja ele por uma derivação externa, mas ele efetivamente precisa modificar como ele vai urinar, e isso interfere diretamente na qualidade de vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não vai falar muito sobre isso, até porque não existem muitos trabalhos relacionados a essa questão de qualidade de vida pós cistectomia, mas a gente dá uma pincelada ali, e os trabalhos que tem, eles não são muito robustos. Vamos lá. Ao final da aula, o aluno deverá conhecer o que é o carcinoma urotelial, né, principalmente de bexiga, quais as possíveis localizações desse tumor, principalmente a bexiga, como suspeitar do carcinoma urotelial, como diagnosticar os tumores e como tratar o câncer de bexiga. Como tratar o câncer de pelve renal e ureter, a gente deve abordar rapidamente, mas não é um objetivo... como é que eu posso dizer, um objetivo principal dessa aula, é só um comentário que eu vou fazer e não vou cobrar isso, obviamente, em prova, a gente vai cobrar basicamente o tumor de bexiga, mas fica para conhecimento que como você tem o urotélio em todas essas regiões, você pode ter o câncer urotelial em qualquer uma região onde tem o urotélio, tá? Mas infinitamente mais comum na bexiga. Então vamos lá. Como eu falei, o trato urinário ele é todo revestido daquele epitélio de transição, que a gente chama de urotélio, tá bom? Eu prefiro o nome epitélio de transição porque eu sou um cara que gosta muito das definições todas certinhas, entendeu? O que é cada coisa e tudo. E o nome do epitélio, o nome original é epitélio de transição. Então eu gosto de usar o nome dele. Mas eu uso muito urotélio também porque os colegas que são urologistas usam, né? Como eles usam muito, então vocês vão ouvir isso aí na hora que vocês estiverem rodando nas especialidades, quando vocês forem para os estágios, quando vocês forem para os rodízios de internato, então não adianta eu não falar, então por isso que eu uso bem esse termo. 90% dos casos ocorrem na bexiga, mas ele pode acometer a pelve renal e o ureter, por razões óbvias, né, que também é recoberto por um, tá bom? E é tido por alguns autores como câncer de mais caro tratamento. Por quê? Você tem toda a questão do tratamento em relação a não só da parte cirúrgica, mas medicamentosa. Então, ele é realmente o mais caro, tá? Vamos lá. Deixa eu passar próximo slide, saiu daqui da parada. Tá bom? Então, a epidemiologia do câncer urotelial, principalmente de bexiga. É a neoplasia mais frequente do trato geniturinário. Bom, geniturinário. Então, a gente está tirando aqui o câncer da próstata, né? Porque, embora ele seja do gênito urinário, ele
tem uma maior incidência em homens, né? E o câncer de bexiga tem homens e mulheres. Por isso que ele está aqui com maior incidência do trato geniturinário, porque ele vai englobar tanto o grupo de homens quanto o grupo de mulheres, tá bom? É a quarta neoplasia mais prevalente no sexo masculino e a oitava no feminino. Claro que o câncer da próstata tem a prevalência maior do que o câncer de bexiga em homens, mas se a gente juntar os dois, ele é o mais prevalente no sistema geniturinário, tá bom? É mais frequente na raça branca, é mais comum em homens e mulheres, na proporção de 3:1. É curioso, né? Porque a gente tem a impressão nos ambulatórios que é mais comum em mulheres, mas não é. É realmente em homem. Quando a gente pega a incidência, a gente olha lá o nosso scout, é mais comum em homens, tá? E maior incidência na sexta década de vida, ou seja, a partir dos 50 anos também. Bom? Tem vários fatores que podem estar relacionados ao câncer da bexiga. Alterações genéticas, como no P53, citocromo P53, alguns agentes carcinógenos podem fazer algumas alterações genéticas, ativar esses citocromos, né, tá bom? E o ciclo e fazer alterações no ciclo de proliferação celular e quebrar aquela homeostase entre a proliferação celular e a apoptose, e podendo levar ao câncer. Tem várias coisas aqui, nenhum agente carcinógeno específico está tão bem relacionado quanto o tabaco, tanto que eu coloquei ele em destaque aqui. Por quê? O tabagismo aumenta, isso tem várias séries, tá? Eu estou trazendo mais um compêndio que está mais no livro. Ele é o fator de risco mais importante, funciona como um agente carcinógeno, tá bom? E os autores que escreveram sobre isso, que são muitos autores, tem muitos trabalhos. Se você pegar o PubMed e colocar tabaco e câncer de bexiga, você vai ter, acho que são mais de 5.000 trabalhos publicados só no PubMed. E o fator de risco mais importante do tabaco aumenta em no mínimo 4 vezes. Tem uma série, um trabalho que eu li, e que um autor chegou a 20 vezes o risco de ter câncer de bexiga. Mas o trabalho não era tão importante, a revista não era tão boa e tinha algumas falhas metodológicas, então eu estou só passando para vocês porque vocês podem encontrar esse tipo de trabalho, tá? Mas a maioria dos autores que eles chegam em consenso é que é no mínimo 4 vezes. 4 vezes para cima a chance de você ter o câncer de bexiga por conta do tabagismo. É muito importante e tem trabalhos, inclusive, com o tabagismo passivo. Então, o fumo passivo também pode levar ao câncer de bexiga. Obviamente, a probabilidade é menor, não é 4 vezes, mas também pode levar a isso. Então, por favor, aí fiquem atentos. Se a gente suspeitar de um câncer de bexiga, a gente deve perguntar se o paciente fuma, ou se o paciente fuma, a gente deve ficar atento se ele pode vir a desenvolver um câncer da bexiga, tá bom? Vou tirar essa luz aqui da minha cara. Hematura indolor é o principal sintoma, disparado, e podendo haver disúria e polaciúria. São alguns sintomas que são irritativos, né, de irritação intravesical. A gente falou um pouco deles sobre HPB, lembra aqueles sintomas de armazenamento, né? Então a polaciúria e a disúria podem ocorrer também. Mas eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte: eu acho que eu já falei isso no câncer de rim e a gente repete aqui no câncer da bexiga porque é uma coisa muito importante. Hematura indolor, eu quero que os senhores pensem na possibilidade de ser câncer de bexiga e câncer de rim. Então, hematura indolor, por favor, pensem na possibilidade de ser câncer de bexiga e câncer de rim. Tá legal? Não quer dizer que a maioria das vezes seja, muito pelo contrário, até a maioria das vezes é uma coisa bem mais simples. Mas eu preciso que vocês pensem nessa possibilidade. Oi, Marcela, pode perguntar, por favor. Ô, professor, tem alguma diferença nesses tipos de hematura? Por exemplo, porque tem aquilo, né, no início da micção, no fim e tal, para a gente diferenciar, tipo, na semiologia ou não? Então, em geral não tem, tá? Porque, na verdade, o que teria é porque ele tem hematura constante, tá bom? Em toda micção você tem hematúria. A hematúria, outra coisa, ela é macroscópica, tá bom? Ela é em toda a micção. Ela é macroscópica e, em geral, uma coisa que chama muita atenção é a presença de tecido, né? De tecido, uma quantidade maior de tecido, seja ele
urotelial ou descamativo, e a presença de coágulos, que é muito mais comum. Mas nos casos iniciais, em que você tem pouca hematúria, né, você tem pouco volume necrótico, pouco volume de câncer, você ainda assim tem uma hematúria macroscópica indolor, mas essa característica, como você falou, não tem, porque tem várias outras doenças que você tem no início, né, no final da micção, mas invariavelmente em toda a micção, em todo o processo de micção e toda a micção ele tem sangue, tá bom? Isso ocorre tanto no câncer da bexiga quanto no câncer do rim. O que acontece é que no câncer da bexiga, como você tem uma proliferação de tecido oncológico dentro da bexiga, você pode vir a ter disúria e ter polaciúria, porque é como se fosse uma irritação vesical, que no câncer de rim você não tem, tá bom? Não é a causa mais comum, mas tendo ali macroscópica, lembra, hematúria macroscópica, toda micção eu já começo a ficar preocupado. E a gente investiga, se não for, não é, e pronto. Tá bom? Graças a Deus, né? Levanta as mãos para os céus e agradeça que não é câncer da bexiga ou do rim, né? Mas se for, a gente tem que tratar logo. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Alguém tinha levantado a mão e desistiu? O senhor respondeu já, professor, valeu. Ah, falou então. Qualquer coisa, vocês interrompam aí de novo. Então, e se tiver metástase à distância, a gente vai ter sintomas locais, tá? Vamos chegar ali um pouquinho mais à frente. Como eu falei, por conta da irritação da parede vesical, você pode ter disúria e polaciúria, o que não é tão comum no câncer do rim. O câncer do rim normalmente não tem esses sintomas de armazenamento, tá? Você tem apenas a hematúria indolor. Vamos lá. O câncer de bexiga, ele também, além de todo a sua parte de classificação, ele passou por um processo de modificação da sua classificação histopatológica já há alguns anos, tá bom? Tá desde 2004, e eles têm mantido essas alterações, essa alteração que foi feita do grau de diferenciação. Alguns colegas que são mais velhos ainda usam grau 1, grau 2 e grau 3, mas atualmente são poucos, tá bom? Todo mundo usa baixo grau e alto grau. Hoje em dia está muito, graças a Deus, isso é uma coisa que a gente não tem utilizado, até porque é desde 2004, né, gente? Já está na hora de acabar com esse negócio, né? Entendeu? Quando eu estudei, fiz faculdade, estava no momento de vocês, eu li grau 1, grau 2 e grau 3, tive que estudar. Mas depois, na própria urologia, alto grau e baixo grau já tinha se modificado. Então vamos lá. Então você coloca aqui esses graus de diferenciação, eles têm a ver, obviamente, com a possibilidade de rápida progressão dessa doença e possibilidade de recidiva. Então, a questão do alto grau e baixo grau hoje. Existe também essa neoplasia urotelial papilar de baixo potencial de malignidade, com uma sigla tá quase impronunciável, tá? Na verdade, eu acho que eu nunca consegui pronunciar isso, tá bom? Neoplasia urotelial papilar de baixo grau de potencial de malignidade. Olha só o nome do negócio. Poderia ter feito um nome mais bonito, né? Mas, né? Bom, a patologista colocou aquilo ali, o que eu vou fazer, né? Eles é que inventaram esse nome aqui, entendeu? O pessoal quer colocar muita coisa, falta criatividade, mas tudo bem, né? O pessoal coloca aí, quer colocar criatividade, então, aí, bom, de qualquer forma, é um laudo muito raro de aparecer, graças a Deus, né? Imagina, o que o paciente tem? Não, tem uma neoplasia arterial papilar de baixo grau de malignidade. Não, tem um carcinoma de alto grau, tem um carcinoma de baixo grau, facilita bastante a gente, né? Eu não sei se essa sigla em inglês, ela tem algum significado, né? Sabe que eu nunca procurei, né? Mas é interessante, né? É interessante a gente dar uma olhada, tá? Talvez em inglês deva ter algum tipo de significado. De qualquer forma, a gente utiliza aqui no Brasil algumas siglas que são em inglês. Por exemplo, não sei se já estudaram sepsis, mas a gente utiliza o SOFA. O SOFA é um score orgânico, né? E o nome é em inglês. O nome aí, a sigla é em inglês, entendeu? Quer ver? Vamos ver se tem algum outro. Ah, sim, quando você fizer geriatria, o protocolo SPIKE. O protocolo SPIKE é para a gente dar má notícia. Então, S, P, I e tal, todos eles são em inglês. Então, eu não veria motivo para colocar o negócio desse jeito aqui em português. Mas tudo bem, vamos dar sequência, tá bom? Então, o carcinoma de baixo grau tem baixa probabilidade recidiva e progressão. E o de alto grau
é alta probabilidade de recidiva e de progressão. Tá? Então, aqui, a imagem que a gente vê do carcinoma de bexiga, tá bom? Ou a imagem mais comum, principalmente ele que ele é papilar, né? Entendeu? Existe aquele que ele é céssio, ou seja, que ele passa, que ele recobre homogeneamente a parede da bexiga, e tem um que ele é elevado, tá bom? Que é esse carcinoma papilar. Então, aqui à direita, uma imagem no ultrassom, em que ele vê uma vegetação na parede, tá? Você vê assim, a parede deveria estar certinha e tem uma vegetação no meio. Então, existe a possibilidade de ser um câncer da bexiga. E aqui uma visão sobre cistoscopia, uma visão direta. Como é que eu faço cistoscopia? Acho que a gente já falou, já mostrei para vocês como a gente faz uma RTU, né? E já tinha mostrado como faz a cistoscopia, eu acho que na aula de infertilidade, que a gente viu lá uma uretrotomia interna. Então aqui o que eu faço? Eu passo o aparelho, vou até a bexiga e tem, pum, essa imagem, essa vegetação aí. Pum, essa imagem. E a gente vai lá e vai fazer o diagnóstico através da biópsia, tá bom? Então vamos lá. A ressecção endoscópica, ou seja, cistoscopia com ressecção endoscópica e, obviamente, exame anatomopatológico é o que confirma a lesão. E a outra coisa é que eu consigo ver a profundidade dessa lesão. Por quê? Eu raspei e preciso saber se ele é invasivo, se ele pega a camada muscular. Porque quando o tumor pega a camada muscular, ele é tido invasivo. Eu tenho que fazer a cistectomia radical. Claro, com algumas exceções, né? Entendeu? Então, como é que eu faço? Eu vou lá, raspo, tiro a lesão todinha, tirei tudo, tá aqui embaixo. Eu vou lá e tiro algumas biópsias do local e faço biópsias aleatórias na bexiga. É assim que a gente faz. Então, ressecção endoscópica, com exame anatomopatológico, confirma o diagnóstico e estadia já a lesão primária, tá bom? E a tomografia de tórax, abdômen e pelve, a gente utiliza para fazer a avaliação se ele tem alguma metástase à distância, principalmente a pulmão, osso, cérebro e fígado, tá bom? Principalmente ali nesse sentido. E ressonância nuclear magnética, se eu tiver dúvida com relação a linfonodos. Mas o que é engraçado é que o carcinoma urotelial, né, o carcinoma das células transicionais, ele funciona mais como um sarcoma, né? Lembra que eu falei para vocês? E vou falar e depois eu vou repetir, no oitavo período eu vou falar de novo para vocês. Um princípio da oncologia. Maioria dos cânceres, carcinoma, tem disseminação linfática. Sarcoma, disseminação hematogênica. Então, quando tem um sarcoma, você tem maior possibilidade de ter metástase para pulmão, fígado, cérebro, né, e rim, e osso, né, e osso. São os 5 principais, tá? E quando você tem um carcinoma, ele é mais para os linfonodos. Mas, curiosamente, o carcinoma urotelial, que é um carcinoma, ele tem um comportamento mais sarcomatoso, assim como o carcinoma, o adenocarcinoma da próstata, que tem um comportamento mais sarcomatoso. Por que isso? Ainda não se sabe, né? Professor, Calma, eu tô calmo. repete de novo, por favor. Carcinoma, maior disseminação Linfática linfática. e sarcoma hematogênica, tá bom? Se for um sarcoma, em geral, ele vai ter essas principais metástases aqui, ó. Pulmão, osso, cérebro, fígado, faltou só rim, que talvez o quinto, né? Que está faltando aí. Mas pulmão, osso e fígado são os principais, quando é sarcoma. Ou seja, na verdade, quando tem disseminação hematogênica, que é mais comum no sarcoma. No carcinoma é linfonodo. Mas esses 2 tumores que eu falei para vocês, o carcinoma, adenocarcinoma de próstata e o carcinoma urotelial, têm um comportamento mais sarcomatoso. Por favor, não me perguntem por quê, porque a gente não tem essa explicação ainda. Espero ter em breve. Em breve não, né? Espero ter daqui a algum tempo, mas a gente não tem. Ah, sim, deixa eu falar um adendo aqui para vocês. Eita ferro, peraí, deixa eu ver aqui na minha ideia, porque não está no slide. A confirmação diagnóstica ainda é por conta da biópsia e o anátomo patológico, né? Obviamente, tá bom? Só que a gente tem um trabalho, que foi o trabalho do piloto do meu doutorado, em que eu juntei o grupo que tinha câncer de bexiga e câncer de rim, num grupo só, com a metabonômica. Como era um piloto, né, a gente, na verdade, o nosso escopo inicial seria a próstata, e a gente acertou 100%
de biópsia do câncer da próstata. 100% de diagnóstico no câncer da próstata com urina, apenas com um pouquinho de urina. No câncer da bexiga e do rim, só para você ter uma ideia, foi 85,7%. É maior do que qualquer outro procedimento não invasivo, tá? Tanto do rim quanto da bexiga. A do rim não tem jeito. Do rim, ou você tem que fazer ou biópsia guiada por ultrassom ou tomografia, ou fazer a biópsia excisional com a nefrectomia. No câncer da bexiga, você pode pesquisar célula citologia oncótica na urina. Tá? Você pode pesquisar citologia oncótica na urina, mas ele só vê se for carcinoma de alto grau com boa precisão. Caso contrário, é menos de 20%. Isso com, na verdade, o carcinoma de alto grau, ele não chega a 60% de positividade. Ele tem um carcinoma de alto grau, faz uma urina, você centrifuga e vê se tem as células malignas. Ele dá positivo em menos de 60%. No caso, se for de baixo grau, não chega a 20%. E a gente conseguiu o diagnóstico com 85,7% no piloto. Então, é muito promissor também. Você imagina, você faz um xixizinho, bota lá, passa na ressonância, e aí ele vai dizer se você tem câncer de bexiga, de rim ou de próstata. É muito bom, né? Muito bom. Espero que no futuro a gente consiga fazer isso, né? Ver se a gente cresce esse grupo que a gente está fazendo agora com câncer de mama. Também o diagnóstico de câncer de mama. Será, se Deus quiser, será promissor, né? Mas ainda vai demorar mais uns 10 ou 15 anos para isso, principalmente porque é no Brasil, né? No Brasil é tudo difícil. Mas vamos lá. Então, como eu falei, biópsia e estadiamento, né? Você confirma o diagnóstico, faz a confirmação diagnóstica e faz o estadiamento local para ver se tem profundidade. Metástase mais comum em pulmão, está até em vermelho, né? Então não há dúvida disso. E aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, tá bom? Tá bem? O estadiamento do TNM, que eu sempre passo para vocês, não precisa decorar, mas só para vocês saberem que tem ali. Ó, T, tumor primário, sempre. N, linfonodo, sempre. E M, metástase à distância, sempre. Tá bom? Você tem aqui, ó, o TA, carcinoma papilar não invasivo, que ele é restrito à mucosa, e tem o carcinoma in situ. Não está escrito aqui, não vou cobrar efetivamente de vocês, mas é para título de conhecimento. O carcinoma in situ da bexiga, sabe o que é in situ? É que todos eles aqui não invadem a lâmina própria, tá? Só para como princípio anatomostológico, tá? Só para como princípio anatomopatológico. Mas no caso do carcinoma in situ do tumor de bexiga, é como se fosse uma classe histológica separada, tá? Por isso que ele está classificado aqui diferente. Não vou cobrar isso, mas fica a título de curiosidade para vocês aí. Quem for estudar oncologia ou urologia, a gente vai se debruçar um pouco mais nessa questão do carcinoma in situ, principalmente na adjuvância dele, né? Então aqui o tumor com invasão subepitelial, ou seja, invade a lâmina própria, ou seja, já não é mais in situ, né? E o tumor invasivo. Camada superficial, metade interna, P2B profunda, invade o tecido perivesical microscópico e macroscopicamente, e T4, como quase todo, T4 invade órgãos adjacentes, tá bom? Não precisa decorar, só para vocês saberem. E linfonodos regionais, linfonodos menores que 2 centímetros, mais do que menor ou igual a 5 centímetros e mais de 5 centímetros e metástase à distância. Qualquer metástase à distância. Aqui já é uma coisa de fator, esse aqui é mais importante, tá? Porque ele tem a ver mais com a questão de recidiva e agressividade do tumor. Então, o grau histológico é importante, lembra? Baixo grau e alto grau. O estadiamento total da doença. A presença do carcinoma in situ, como eu falei, é como se fosse um componente extra, né, como se fosse uma outra coisa separada de alto grau e baixo grau. Multifocalidade, isso é muito importante. Mesmo que você tenha um tumor que ele é superficial, mas se ele tiver mais de 3 locais, na verdade, alguns autores passam até mais de 5, você tem indicação de fazer uma cistectomia radical, mesmo sendo tumor superficial. Tamanho da lesão, mais de 3 centímetros, também alguns autores colocam isso. Talvez o tamanho da lesão, quanto maior a lesão, mesmo que seja de alto grau e seja superficial, tem indicação de fazer cistectomia radical. Esse é um pouco mais controverso, a multifocalidade ele é menos controverso, tá? O aspecto tumoral, se ele é sólido, na maioria é, tá? Também é um fator de mau prognóstico, e se ele recidivou em mais de um ano, na verdade é menos de um ano, tá ao contrário aqui, menos de um ano, o prognóstico ele é pior, tá? É menos de um ano com certeza, não tem como ser mais de um ano.
Ok? E aqui, só para exemplificar para vocês, T1, T2, T3 e T4, né? Então, vamos lá. TA, o carcinoma in situ, tá? TIs. T1, o T2, ó, camada superficial, T3, a camada profunda, né? Quer dizer, T2A, T2B, T3A, profundo, T3B, tá vendo? T3B, macroscopicamente, a massa extravesical, e aqui um T4. Beleza? Um T4, não vou colocar aqui T4, porque na verdade invade a próstata, seria um T4A, né? E não tem um T4B aqui, mas tanto faz, tá bom? É isso aí. Se bem que aqui tá mais na parede abdominal, né? Tá mais para um T4A e T4B aqui. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui, porque essa era a descrição que está na imagem, estou colocando para vocês, só para vocês terem uma ideia. E o tratamento? Os tumores superficiais, como eu falei para vocês, a gente pode fazer a ressecção transuretral, além de fazer o diagnóstico. Se ele for superficial, você está fazendo o tratamento dessa doença. E aí, para o risco de recidiva, a gente pode fazer a estilação intravesical de mitomicina C ou onco-BCG. Hoje a gente tem feito pouco a onco-BCG, tá? A gente tem feito mais a mitomicina C, que ele tem mais, tem um melhor resultado para a recidiva local. Pode perguntar, quem quer perguntar? Senhor professor, como é que é? Instalação? Estilação, você passa uma sonda vesical de alívio e joga a mitomicina C ou onco-BCG. Aí o paciente vira de lado, vira de lado, vira de lado para passar em toda a bexiga e tira a sonda, tá? Você estila essa medicação dentro da bexiga. Bom, com a sonda de alívio. Vamos lá? Cistectomia está associado à linfadenectomia para tumores invasivos, tá? Ou superficiais de mau prognóstico, são aqueles prognósticos que eu falei para você ali. Então, alguns tumores de mau prognóstico, mesmo superficiais, a gente tem que fazer a cistectomia. E aí vem aquela questão da reconstrução, que a gente deve falar um pouco mais aqui à frente. Por quê? Porque eu posso ter reconstruções com neobexiga, eu pego o intestino, invariavelmente o intestino, tá? E faço uma nova bexiga e faço anastomose na uretra. Só que lembre-se, é intestino, então o intestino não está preparado naturalmente para acumular urina e nem contração adequada para esvaziar a bexiga. Então, muitas das vezes, o paciente passa a ter que fazer cateterismo intermitente limpo, ou seja, 3 ou 4 vezes por dia tem que passar em si mesmo um catéter para esvaziar a bexiga. Então, aí o pessoal coloca, bom, se você tem que passar um catéter, então de repente é melhor fazer uma derivação abdominal, que ele passa o catéter no abdômen e não passar na uretra. Aí vem as controvérsias em relação à reconstrução. Tá? Eu acho que eu tenho uma coisa como reconstrução aqui na frente. Quimioterapia, a gente pode utilizar ela neoadjuvante, ou seja, a gente faz a quimioterapia antes, tenta reduzir o tumor para fazer cistectomia, ou fazer a quimioterapia como adjuvante. Tá? E a quimioterapia para tumores metastáticos, ela é paliativa, principalmente, e redução da carga tumoral para a cirurgia, mas aí é como ela neoadjuvante, tá? Lembrando que, se vocês ainda não sabem isso, eu acho que eu já falei, mas eu sempre repito, porque era uma dúvida que eu tinha durante a faculdade, ninguém explicava isso claramente. Você tem um tumor primário, o primeiro tratamento dele é o tratamento primário da doença. Então, se você faz uma quimioterapia antes, uma radioterapia, o tratamento que você faz antes do tratamento primário, ele é o neoadjuvante. E o tratamento que você faz após o tratamento primário é o adjuvante. Ou então adjuvante após e neoadjuvante antes. Então é isso. E quando você faz a cistectomia, você vai ter que fazer uma derivação urinária. Ou seja, você vai ter que reconstruir a forma como esse paciente vai urinar. E essas derivações têm vários tipos, vários e vários tipos. Desde uma neobexiga, em onde você pega o intestino delgado, forma aquela bexiga, como eu falei para vocês, implanta os ureteres e faz anastomose com a uretra, até derivações abdominais, principalmente com saída abdominal, que elas podem ser continentes ou incontinentes. Incontinente, ele vai ficar com a bolsa de colostomia, com uma ostomia, e vai sair o tempo todo, ou continente, que não sai nada, ele vai lá e passa um catéter, esvazia e tira o catéter, como se fosse efetivamente na uretra. Então tem vários fatores que estão relacionados ali, a gente não vai
se debruçar muito a isso, acho que eu tenho 1 ou 2 slides sobre isso, para exemplificar para vocês como é que funciona, mas a gente não vai colocar ali. Muitos fatores estão relacionados. Por exemplo, uma função renal alterada. Toda vez que eu implantar o ureter no intestino, eu tenho um elevadíssimo risco de refluxo, ou seja, vai voltar a urina, voltar pelo ureter e possivelmente atingir o rim. Então, se eu tenho uma elevada chance de refluxo, eu posso deteriorar a função renal por conta desse refluxo. Então, se ele já tem uma função renal já deteriorada, por qualquer motivo, não convém que eu faça uma derivação continente, ou seja, que vai segurar a urina dentro daquela derivação, vai encher a derivação e vai fazer refluxo. Então, nesses casos, tem indicação, por exemplo, de fazer uma derivação incontinente. Então, tem uma série de coisas que são relacionadas ali. Por exemplo, se tem comprometimento da uretra, se tiver o câncer de bexiga e tiver comprometimento da uretra, eu tenho que fazer uma uretrectomia, aí não tem como fazer, entendeu? A decisão do paciente, a avaliação de qualidade de vida, então tem muitos fatores que são relacionados à decisão dessa derivação, tá? Tem poucos trabalhos, como eu falei, sobre qualidade de vida nessas derivações e a comparação dessas derivações com a anel bexiga. Todos os trabalhos corroboram para o mesmo impacto na qualidade de vida, tanto na anel bexiga quanto nas derivações urinárias, das diversas derivações urinárias. Não existe uma melhor. Então, a gente precisa tentar adequar isso ao paciente, tá bom? Então, aqui tem uma demonstração de algumas formas de derivação urinária, tá bom? Você pega um conduto da bexiga, um conduto intestinal e liga direto na parede. Liga os ureteres aqui, pega só um conduto ali, tá bom? Você pode fazer um anel bexiga ileal e colocar ele para fora, um estoma, seja continente ou incontinente, como está aqui. Pode simplesmente ligar os ureteres na parede abdominal, direto, urina direta. Pode fazer um anel bexiga ileal. Você faz ali, em vez de você ligar na parede como está aqui, você liga direto na uretra. Vários tipos de derivação que você pode fazer. Tá? Esse aqui não foi meu, obviamente, né? É do Congresso Português de Urosexopatia Neurogênica, e você pode fazer, olha aqui, é o que acontece, você faz aqui um pedaço do intestino, liga aqui um pedaço do intestino, seja ele para cima ou em U, liga ele aqui no estômago, seria ou para a parte externa ou para a uretra, tá bom? Tanto faz. Aí quer dizer, tanto faz não, faz um ou outro, né? Liga aqui os ureteres aqui ou liga os ureteres aqui. E o paciente pode ficar com uma derivação ou com a anel bexiga mesmo urinando pela uretra dele. Vai depender muito de todos esses fatores que eu falei para vocês, tá? Aqui uma outra, ó, uma derivação que ela é continente, ó, aqui está mais bem demonstrado, ó. Você pega um pedaço do intestino, faz um reservatório, tá vendo? E coloca o estoma aqui para fora. Esse estoma é feito de maneira a ele ficar continente. Então, vai enchendo aqui, ele pega um catéter, passa aqui, esvazia e tira o catéter. Tá bom? É assim que funciona. Eu não sei se eu tenho algum vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui, peraí. Aqui já é revisão. Pode perguntar o que é. Oi, pois não. E assim, volta àquele slide. Por que não conecta com o ureter para facilitar a qualidade de vida do paciente? Com a uretra. Como assim? Pode fazer, pode ligar com a uretra. Aqui tem um que liga com a uretra, ó. Entendeu? Esse aqui liga com a uretra, ele pode ligar com a uretra. A gente faria uma anel bexiga, entendeu? Só que o que acontece é que como a bexiga não contrai, a anel bexiga não contrai, porque ela é intestino, muitas das vezes o paciente precisa se cateterizar, entendeu? E como ele precisa se cateterizar, aí fica a dúvida. Se ele tem que se cateterizar, não é melhor que ele se cateterize pelo abdômen ou pela uretra? É a dúvida que se tem, tá? É a dúvida que todo mundo tem. E não há, por exemplo, uma definição em relação à qualidade de vida, o que é melhor. Tá? Os trabalhos que mostram um impacto semelhante da qualidade de vida. Então, como não tem um que seja melhor da qualidade de vida, a gente tem que levar muito em consideração o que o paciente quer, né? O que o paciente deseja, as coisas todas dele, né? Entendeu? O que ele infere como qualidade de vida e assim vai. Deixa eu ver se eu acho aqui os vídeos. Cadê aqui? Aulas.
Então, aqui está 100. Vamos ver aqui. Opa, vamos lá. Achei. Deixa eu passar, tem 2 vídeos para passar para vocês aqui. Uma é uma ressecção transuretral, tá? Eita, cadê? Eita, não saiu. Peraí. Fecha. Por que ele não compartilhou? Uma janela. Tá, agora vai. É uma ressecção transuretral, tá? De um tumor de bexiga. E depois eu vou mostrar para vocês uma cistectomia robótica, tá? Estão conseguindo ver? Deixa eu ver como é que tá aqui, tá? Tá bom, meu filho. Começa a cirurgia, vai. Aqui ele está chegando, vamos lá, neoplasia de bexiga. Aqui é uma cistoscopia, como vocês podem ver. Está usando dentro da bexiga. Ó o tumor aí, ó que lindo. Lindo para a gente ver, né? Mas infelizmente ruim para o paciente. Então, ele vai olhar o ósseo do ureter de um lado. Tem a barra ali entre o ureteral. Veja que está praticamente em cima do ósseo do ureter, né? Faz a cistectomia, faz a cistoscopia toda, vê se não tem outra lesão, tá? Não tem outra lesão em nenhum lugar, olha todas as paredes, olha o teto. Olha o teto, não tem nenhuma outra lesão, e ele vai fazer a ressecção. Vou levar a alça lá e vai cortar. Muito cuidado, porque quando a gente faz uma ressecção dessa, a gente pode lesar a parede, tá? Pode perfurar a parede da bexiga, ou posso levar o ósseo do ureter, né? Porque ele está muito próximo. E aí causaria um refluxo vésico-ureteral iatrogênico, né? Tem situações em que não tem jeito, né? Ó, o ósseo está ali, então ele fica um pouco mais tranquilo, está um pouco mais para cá do trígono. Ele faz a ressecção e depois nessa área que está aqui queimada, você vai e faz uma biópsia para saber se ela não tem a profundidade, tá? Alguns gostam de ressecar mesmo, passar o ressectoscópio e tirar um pedaço. Eu prefiro fazer uma biópsia mesmo, com uma pinça, fazer biópsia fria. Ainda tem um pedacinho ali de câncer. Mas tem que olhar bem, eu acho que ainda tem um pedacinho ali na frente. Tá mexendo alguma coisa aí. Vai, meu filho. Tá tentando fazer uma biópsia da profundidade. Tinha uma outra cirurgia, que eu não sei onde está, mas essa aqui eu achei mais ilustrativa. Tinha uma outra que ela tinha uma iatrogenia, só que qual é o problema? O problema dessa iatrogenia era que era interessante de ver a iatrogenia, mas não dava para vocês enxergarem como era feita a cirurgia. Então, didaticamente, não funcionou muito, entendeu? Aqui ele vai coagular para evitar qualquer tipo de sangramento no pós-operatório e acabou a cirurgia. Bem tranquila, né?
bem tranquilo. Isso, a partir de uma cistoscopia, Marcelo, exatamente, tá? Deixa eu botar agora outra cirurgia aqui, que é uma cistectomia robótica. Peraí, deixa eu ver se está passando para vocês. Tá. Está passando para vocês, eu vou colocar aqui uma cistectomia robótica. Tá. É um pouco mais complexo de vocês enxergarem, né? Tá? Um pouco mais complexa, mas isso aí que está ali do lado direito aqui da pinça são os vasos ilíacos, tá? Dá para ver porque ele está pulsando, né? E aí você vê como sua bota tinha razão, né? Dá para ver que a artéria ali vermelhinha, né? E depois ali do lado tá a veia azul, né? Perfeito, dá para a gente ter certeza, porque agora ele tirou um pouco do foco, né? Mas tá perfeito, tá? Ó. Passa ali do outro lado. Para pegar o fio, né? Para rebater. Esse, na verdade, é o ureter, tá? Ele tá puxando o ureter. E aí ele já fez a cistectomia, só para vocês entenderem. É porque essa aí é a segunda parte da cirurgia. A cirurgia no YouTube tem 3 partes. Tá? Então aqui ele vai pegar um pedaço do intestino e vai fazer o conduto e vai fazer a ligadura dos ureteres. Tá? Olha ali, aqui, ó. Veia e artéria, perfeito, né, cara? Sua bota é perfeito, né? Igualzinho sua bota, impressionante, fica impressionado. Isso é só um reparo, tá? Para levantar ali o intestino. Ele vai ser um grampeador, tá? Linear. Ele vai cortar, sabe? Ele vai grampear e vai cortar, ó. Ó, cortou um pedaço, ó. Vai usar de novo, vai cortar de novo. Ó, que lindo. Vai cortar outro pedaço, aí tem que fazer a anastomose do intestino, né? Para voltar o circuito, obviamente, né? Se tirou um pedaço do intestino, ele tem que voltar para a pessoa poder evacuar. E depois com aquele pedaço que ficou lá, ele vai fazer o conduto ileal, tá? Eu acho que ele não vai mostrar aqui a anastomose do intestino. Eu acho que não lembro desse vídeo. Desse detalhe do vídeo, né? Prof, perdão pela ignorância, mas o que é isso amarelo entre as alças? Esse amarelo é o mesentério. Ah, É o mesentério. Tá, é exatamente isso, é o mesentério ali. Tá, então fica a gordura ali, né? Os vasos e ali os nervos, linfonodos todos do intestino. Olha, ele está abrindo ali e vai usar também um grampeador para fazer a anastomose. Puxa bem. Fechou. Grampeou, abriu. Pronto, está feita a anastomose. Tá? Depois ele faz sempre um reforço ali com um ponto depois, né? Mas aqui ele ainda vai ampliar um pouco mais esse conduto. Aí ele pega esse grampo, bota. Como assim? Eu não entendi essa parte do grampo aí. Ele pega, tá aqui o intestino, não tá? Ele coloca o grampo por dentro. Entendeu? Tem 2 tubos. Tem um tubo aqui, ele coloca um aqui e o outro do lado. Quando você grampear, ele abre e fica os 2 juntos. Entendeu? E esse por cima, como tá fazendo agora. Exatamente.
É um tubo de um lado e um do outro, assim, tá vendo? Aí quando ele coloca o grampo, vai fazer, abre isso aqui. Aí forma um pertuito. E a cirurgia é muito bonita, mas eu não tenho mais paciência, não. Engraçado, né? Era, o meu sonho da minha vida profissional com fisiologia era fazer essa cirurgia. Hoje, acho que eu nem cheguei, não, nem cheguei a fazer essa cirurgia. Mas hoje não tem mais nenhum tipo de vontade de fazer. Curioso, né? Como a vida a gente vai mudando, né? Muda a nossa expectativa da vida, né? Já fiz cirurgias mais complexas do que essa, e aí essa aí já não tem mais graça. Não tem mais graça, não tem mais vontade de fazer, né? E aí ele tem que fechar o mesentério. Lembre-se, é obrigatório fechar o mesentério. Senão você pode fazer uma hérnia interna, tá? Você fica um buraco ali e a alça entra ali nessa hérnia interna. Ele fechou ali, eu acho que agora ele vai fazer o implante do ureter. Passar uma sondinha. A sonda ali, ó. A ureter ali, exatamente. Ó. Vai puxar a ureter, ó, para ligar ali. Isso é ureter. Isso é a ureter. Ele tá cortando o quê? Tá cortando para fazer a anastomose do intestino. O ureter tá fechado, né? Aí ele vai abrir o ureter e fazer a anastomose do intestino. Ó, viu que já saiu até urina, né? Deu para ver já que saiu urina. Ele vai espatular ali. Ó, a urina saindo ali, tá vendo? E ele vai fazer a anastomose, ó. Aí, professor, vê, se fosse uma cirurgia de uma neobexiga, por exemplo, que você teria Uhum. que construir uma bexiga todinha, demora muito. Aí ia sair muita urina na cavidade, não? Não é problemático não, isso não poderia dar problema não, ou dá? Não, normalmente não. Tá. Não há problema não, tá? Esses fios são bem tranquilos, não tem nenhum tipo de problema não. Aí, ó, ele tá juntando ali, ó, e depois ele vai fazer a anastomose, tá vendo? Usou o tubo ali, na sondinha, né? E aí ele vai terminar de fixar. Bem tranquilo. Tem mais uns 3 minutinhos aqui só na própria cirurgia. Deixa eu fazer só um negócio aqui.
Termina ali a anastomose. Aí o ureter está ligado nessa neobexiga, tá? Nesse conduto, né? Agora, da onde esse conduto ele vai fazer anastomose, aí ele pode fazer anastomose na uretra ou pode fazer anastomose abdominal, né? Esse é o outro ureter, tá vendo? É o mesmo processo, ele está repetindo. Repete o mesmo processo. Olha só que lindo os vasilíquos, cara. Perfeito. Vermelho e azul. Perfeito. Ele vai finalizar aí. Deixei junto com os slides, eu deixei esses 2 vídeos, tá? E como eu tenho no meu computador, eu já passei para vocês. Já estão, esses 2 vídeos estão aí, caso vocês tenham curiosidade para rever. Vai abrir ali e colocar o catéter. E depois finalizar a anastomose. Aí depois tem a parte 3, viu, Albano? Se você quiser olhar no YouTube, tem a parte 3 que ele faz a reconstrução mesmo. Eu acho que esse aí é neobexiga, tá? Tenho quase certeza que esse aí é neobexiga. Aí ele faria com aquele pedaço do intestino lá. É, exatamente. Ele pega esse pedaço do intestino e junta na uretra, né? Tenho quase certeza que é. Ou no abdômen, né? Se for uma derivação, mas é o mesmo processo. Onde ele vai fazer a anastomose para o paciente urinar, que é um outro local, né? Tá bom? Tira mais um pedacinho ali do ureter e a anastomose está feita, tá? Eu vou interromper aqui para a gente poder continuar a aula. Peraí. Essa é a parte 3, na verdade. Tá até aqui, ó, parte 3. Bom, ele fez o conduto ileal e depois ele veio aqui, vamos lá. Vamos voltar à nossa apresentação aqui. Que na verdade é só a revisão agora, né? Deixa ele acertar aqui. Voltar aqui para a apresentação. Aqui, que agora é só mesmo a revisão para a gente finalizar a aula. Pronto, esses vídeos já estão lá para vocês, tá? Lá no Classroom. E assim que sair essa última aula gravada, eu pretendo já, assim que a gente finalizar, eu já colocar para vocês. Se a gente conseguir hoje à noite, é melhor ainda. Então vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre o carcinoma de pelve renal ureter. Como eu falei, é só uma pincelada, porque é um carcinoma também urotelial, tá? Ele é 17 vezes menos frequente do que os tumores da bexiga. Então, muito raro, só para vocês saberem realmente que estão aí. São mais comuns no 6ª e 7ª década de vida e 3 vezes mais do que o homem. Isso não muda. Isso não muda porque é o mesmo tipo de câncer, né? O carcinoma urotelial. E os mesmos fatores, principalmente o tabaco. Hematura macroscópica, dor lombar e raramente massa palpável. Então, hematura, dor lombar e massa palpável, aquela tríade do câncer de rim. Então, é o mesmo formato de diagnóstico, principalmente na pelve renal. Tá? Só vai mudar o tipo histológico. Falha de enchimento, você vê no ureter, caso seja um tumor de ureter, caso tenha, seja na urografia ou
ou na tomografia computadorizada, mas é basicamente um achado, tá? A gente não fica não suspeita, acho que é um tumor de ureter, não. A gente acha que é um tumor de bexiga ou é um tumor de rim e vê lá no achado, vê a tomografia, aquele exame contrastado e aquela falha de enchimento. Eita, é um tumor de ureter. Muito raro. Eu mesmo tenho mais de 20 anos de urologia, não 20 anos não, tá? Vai dizer 20 anos não. Tenho alguns anos de urologia, nunca vi um tumor de ureter. Já vi tumores de pelve renal, tá? Que migram para o ureter, tá? No ureter proximal, mas tumor de ureter primário eu nunca vi. Então, o tratamento é nefroureterectomia radical, principalmente de ureter. Então, você tira todo o rim, tira o ureter todo e tira o implante do ureter da bexiga, tá? E uretectomia parcial, se for um tumor bem distal, e tendo a pelve normal você pode fazer, mas é muito raro, tá? E a quimioterapia, só doenças avançadas e metastáticas, nesses esquemas, que são os esquemas antigos. Eu acredito que até tem esquemas novos, só para vocês ficarem sabendo, né? Trexato, vinblastina, doxirribucina e cisplatina. Principalmente cisplatina e vinblastina são muito utilizados para o carcinoma urotelial. Quer dizer, eram, né? Hoje eu acho que já não são mais, tá? É mais raro. E, como eu falei, é só uma pincelada, 2 slides só, para você ver que não é para realmente vocês ficarem muito atentos a isso, é só para ter uma noção caso vocês peguem alguma coisa aí na vida profissional de vocês. Então, a revisão: carcinoma urotelial é a neoplasia maligna do epitélio de transição, localizado na bexiga em 90%, ureter ou pelve renal, onde ele está recoberto. O principal sinal clínico é a hematúria macroscópica indolor. O diagnóstico é feito principalmente pela visão direta, na cistoscopia com a ressecção da bexiga, e no caso da pelve renal e do ureter, em exames de imagem, preferencialmente exames contrastados, seja a urografia excretora ou a tomografia, preferencialmente tomografia. A urografia excretora possa até fazer um diagnóstico de suspeição, de ureter a gente ainda até pode fazer, mas a tomografia é imbatível com o melhor exame. Ok? O tratamento da ressecção com imunoterapia superficial e a cistectomia no carcinoma invasivo. A imunoterapia é aquela mitomicina C ou onco-BCG que eu falei para vocês, que diminui a chance de recidiva, tá bom? Ele não serve como tratamento sozinho, então você precisa ressecar e estilar aquele medicamento que impede as recidivas locais. O tratamento do câncer de pelve, ureter, principalmente proximal, é a nefroureterectomia radical, e a quimioterapia pode estar indicada em tumores invasivos, pode funcionar como neoadjuvante e para doença metastática, tá bom? E era isso, gente. Encerramos aqui a nossa aula, tá? Deixa eu interromper aqui. A nossa última aula, né? Espera aí. Deixa eu interromper aqui a gravação para